Hoje a Faculdade de Direito da UPF vai realizar uma palestra sobre a reforma do Código de Processo Penal. O palestrante é Marco Aurélio Nunes da Silveira. A atividade faz parte do curso de extensão 5ª do Processo Civil, Penal e Trabalhista e acontece no auditório da faculdade a partir das 7 horas da noite. E a chuva deve dar uma pequena trégua, mas o tempo fica encoberto nos próximos dias. Confira os detalhes na previsão. A sexta-feira deve ser de tempo encoberto pela região e não há possibilidades de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 22 graus. O sábado também deve ser de tempo encoberto sem chuvas. As temperaturas baixam um pouco e a máxima não deve passar os 17 graus. Será que as propagandas podem nos conduzir à obesidade e ao vício? A neurociência do consumidor nos ajuda a compreender sobre os efeitos das propagandas na atenção para alimentos e bebidas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a professora, a doutora Keitiline Viacava. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Professora que é administradora, também doutora em psicologia e pós-doutora em neurociência cognitiva. Eu começo lhe perguntando, então, o que é a neurociência do consumidor e se seria a mesma coisa que o neuromarketing. Obrigada pelo convite. A neurociência do consumidor ela é uma área de pesquisa básica, onde nós estamos tentando identificar quais são os efeitos do marketing sobre o comportamento do consumidor, mas numa perspectiva mais orientada à saúde do consumidor. Ela difere do neuromarketing, uma vez que ela está voltada para os interesses do consumidor, essencialmente, e não necessariamente para promover a venda de produtos ou promover marcas, por exemplo. Qual que é o papel da atenção, então, do consumidor, do consumo, e por que esse tema é tão relevante? Nós temos entendido que, diante de uma promoção comercial, diante de uma propaganda comercial, o consumidor ele tem a sua atenção capturada para esses estímulos que a propaganda apresenta. E no caso específico de alimentos e de bebidas, por exemplo, esses estímulos chamam ainda mais atenção pela relevância do conteúdo, né? Comida e bebida é relevante para a nossa sobrevivência. Então, com a associação de estímulos promovida pela propaganda, essas imagens de produtos de comida e bebida acabam capturando ainda mais a nossa atenção e, consequentemente, promovendo o consumo, aumentando a vontade de consumir esses produtos. Agora, para chegar a essas conclusões, devem ter sido feitos muitos estudos, né? E como é que se faz, então, para medir esses efeitos das propagandas? Geralmente nós desenvolvemos pesquisas em situações de laboratório, né, onde a gente procura criar uma situação que seja muito similar com aquela que é vivenciada pelo consumidor no seu ambiente cotidiano. Por exemplo, nós criamos programações de TV, onde nós colocamos programações neutras intercaladas com comerciais de comidas e bebidas, e depois nós avaliamos como é que está a atenção do consumidor para essas classes de produtos. E, em geral, a gente observa que, quando expostos repetidamente à propaganda comercial, os consumidores acabam direcionando mais a sua atenção para esses itens no ambiente e acabam sujeitos ao risco de consumir mesmo de maneira automática, mesmo em situações que não estão com fome, mais por uma questão automática mesmo, impulsiva. E agora, então, como nós, consumidores, podemos, então, nos prevenir disso, né? Evitar a obesidade, o excesso no consumo do álcool. O que dá para fazer, então, para prevenir? Existem algumas estratégias. Por exemplo, procurar fazer as refeições no ambiente em que a televisão esteja desligada, que não esteja passando comerciais, né, de produtos de alimentos ou bebidas, para não distrair, não capturar nossa atenção e aumentar essa vontade de consumir. Procurar, quando estiver, né, numa situação de assistir programação de TV,
não ter alimentos não saudáveis disponíveis, fazer essa gestão do ambiente, porque a gente, quando está diante dessas programações, nós temos a tendência a nos distrairmos e acabar consumindo mais do que aquilo, mais do que o desejado, ou acabar consumindo aquilo que de repente não está no plano da dieta. E agora essas dicas valem para todas as idades, para criança também? Uhum. São dicas que valem para todas as idades. Crianças, adolescentes e adultos estão sujeitos a essas influências, mas as crianças e adolescentes estão mais sujeitas. Então, é um cuidado especial para as crianças e adolescentes é conveniente. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal de Notícias e um bom trabalho. Obrigada. Bom, você já deve ter notado que a cidade está cada vez mais florida, mas não é só pela aproximação da primavera. Algumas espécies de plantas, inclusive as frutíferas, florescem nessa época do ano e acabam deixando Passo Fundo mais colorida que de costume. Aos poucos, o clima cinzento, de chuva e de frio, vai dando lugar ao colorido. Nessa época do ano, a temperatura começa a aumentar e por mais que o calorzinho dure só alguns dias e ainda não seja tão intenso, já é suficiente para que algumas plantas entrem no período de floração, época ou estação do ano em que as flores de determinadas espécies desabrocham. A gente pode considerar que a floração este ano, por ter sido um ano para as condições de Passo Fundo normais, ou seja, um outono e inverno com baixas temperaturas, com elevação agora no mês de agosto, é o que se espera para esta região. Portanto, a floração ela deve se dar normalmente. Nós temos agora já iniciando as floradas das azaleias. Durante a semana já vi algumas árvores na cidade de ipês começando a florescer e que devem se estender durante o mês de agosto todo e alguma coisa de setembro. Ao contrário do que muita gente pensa, as plantas não começam a florescer por conta da chegada da primavera. Cada espécie tem seu ciclo e em agosto muitas delas já iniciam esse processo, como azaleias, magnólias e jacarandás. As frutíferas, por exemplo, também estão florescendo nesse momento. É o caso do pessegueiro, das ameixeiras, das macieiras e das pereiras. Então, são espécies que de fato não se caracterizam por florescer na primavera, não esperam a primavera. Elas são espécies que florescem, vamos dizer assim, na segunda metade do inverno. Nós temos espécies de árvores, arbustos e flores anuais que florescem nas 4 estações do ano. Obviamente que durante a primavera, que nós temos essa elevação de temperatura, nós temos uma possibilidade de muito maior número de espécies em floração e que nos chamam a atenção e caracteriza muito bem a primavera. Mas muitas espécies florescem antes desse período ou até posteriormente, mais para o final do verão e início de outono, muitas vezes. Em 2016, a floração na cidade não ocorreu prematuramente, como no ano passado. Isso porque tivemos um inverno regular, com direito a bastante frio e algumas semanas de elevação na temperatura. Clima perfeito para que as plantas terminem seus ciclos normalmente. Até aí tudo bem, sensação térmica agradável, sol, cidade mais colorida, o inverno quase indo embora. Mas e a tal da rinite alérgica? Já começou as flores, eu já comecei a me atacar da rinite, mas minha rinite é da primavera. O problema só é a rinite que ataca a gente, né? Só espirrando e nariz trancado e, nossa, é uma guerra. Tem um monte de gente que eu conheço que tem alergia. Meu cunhado quase morre quando chega essa temperatura. Aí isso, para as pessoas que têm alergia, é ruim, né? Bota ruim nisso. E como a nossa região tem economia baseada na agricultura, com a chegada das altas temperaturas e do vento constante, o pólen vindo das gramíneas nas plantações acaba circulando mais e desencadeando as alergias. Mas até os alérgicos admitem, nada tira a beleza da cidade nessa época do ano. E não dá mais ânimo sair na rua com tudo colorido, assim? Com certeza, pra gente caminhar, passear à vontade, né? A gente fica mais feliz, tudo muda, o amor, tudo. Ai, muito bonita, né? Claro que fica bem mais bonita. O colorido pra mim não tem coisa melhor, né? O Canal de Notícias de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também pelo Facebook.
A gente volta amanhã ao 12h30. Até lá!